continua a nossa análise de resultados do quarto trimestre de 2024, esses que saem aqui em fevereiro de 2025. Vamos para mais um banco. Vamos falar sobre o Banco Inter, com crescimento absurdo. Segundo essa matéria, olha só, fecha 2024 com o maior lucro líquido da história e ainda anuncia os dividendos, né? O Banco Digital Laranjinha viu seu lucro líquido subir 84,7% na base anual para 295 milhões, com ROI de 11,7%. Vamos entender essas métricas, vamos conversar se realmente vale a pena ou não investir em comparação com outros bancos do seu próprio nicho de mercado. Vamos entender por quê. Ele é uma BDR, né, ação listada lá no mercado americano. Você vai ter que comprar aqui um recibo de um possível investimento lá no exterior. Tem gente que não gosta disso, tem gente que gosta muito, né? Então ele não está listado aqui na B3, tá? O listado da B3 aqui é somente o recibo, porque realmente as suas ações se encontram no mercado americano. E no acumulado do ano, o Banco Inter segue com uma rentabilidade muito positiva, 22,85% em apenas um mês e uma semana aí, contando com o nosso ano de 2025. Atrás fica o nosso querido Ibovespa com 125 mil pontos, 4,68% de crescimento no acumulado desse ano. Ou seja, as ações do Banco Inter têm performado positivamente. Agora, com esse resultado, tende a continuar com essa performance positiva na cotação. Se a gente olha no longo prazo, desde o seu IPO, desde o início das negociações da BDR aqui na Bolsa Brasileira, que você pode comprar pela INBR 32, que é o número do ticker, a gente olha de julho de 2022 até a presente data, um pouco mais de 2 anos, se podemos dizer, ele sofreu na metade desse tempo de rentabilidade. Então, somando tudo, 46%. Então, quem investiu está com rentabilidade que é superior ao próprio Ibovespa, superior ao índice financeiro, que é o índice que mede a média de negociação e rentabilidade do mercado aqui dos bancos e seguradoras, e a própria renda fixa em si, o IMAB, que está atrelado ali ao Tesouro IPCA+, rendendo só 15,91. Então, no início, a rentabilidade do Inter estava mais baixa, estava performando negativamente por conta de ser um início de IPO, um banco de estar ali um pouquinho mais alavancado por conta de todo o seu início, querendo pegar mais margem de mercado. Todo o início é mais ou menos complicado para essas empresas. E com isso, ele veio crescendo agora com essa performance. Nós podemos ver que seus destaques para o quarto tri de 2024 foi a somatória em 2024 do seu lucro líquido de 973 milhões de reais, somando um ROI, né, um retorno sobre todo o patrimônio que o banco tem, em 11,7%, 10 bilhões em receita bruta total, uma carteira de crédito de 41 bilhões, e veja que interessante é esse crescimento no total de clientes, e segue-se o crescimento também nos seus lucros, hoje com 36,1 milhões de clientes totais no seu banco. Nós vamos ver que é ativo ou não. Oferiu nesse trimestre 295 milhões de reais em lucro líquido. O mais interessante de ver esse trabalho cuidadoso que o Banco Inter vem fazendo de crescer sua base de clientes e também crescer as maneiras com que ele melhora a sua rentabilidade é ver no histórico o seu crescimento trimestral de receitas, que está praticamente constante, e um crescimento mais pujante do seu lucro a partir do segundo trimestre de 2020, por aí, tá? Então esse crescimento do lucro veio agora performando, entregando todos aqueles investimentos que o banco outrora fizera. E a gente dá uma olhada aqui, o que ele mais se empenha também é de trazer o seu diferencial para ser um concorrente dos outros bancos. Porém, com o que é a mais de lucratividade, a gente percebe que são o seu mix de produtos, né? Para você ter uma ideia, no próprio marketplace do aplicativo, o seu GMV, que é o valor geral das vendas, né, cresceu 40%. Ao ser investimentos também 54%, que é o volume que ele capta e retém dos seus próprios investimentos ali, dando uma receita que subiu em 15%. Então ele melhora dentro da sua própria plataforma do aplicativo vários tipos de receitas diferentes que ele vem criando desses clientes que estão inseridos ali, né? Tem também a parte de crédito, os shoppings ali que ele tem, né, da sua loja online, a parte de investimentos também, que é bem interessante, com as suas taxas mais baixas do que o mercado, a linha de seguros também, os investimentos de forma global, que são muito, muito, muito interessantes no Banco Inter também. Então, desses 36,1 milhões
milhões de clientes que o banco tem, 20,6 são clientes que são mais ativos e o restante são aqueles clientes que às vezes instalam um aplicativo, deixam lá guardadinho, colocam dinheiro e esquece tudo, né? Mas o que a gente pode perceber é que mesmo uma fatia menor ali, compreendendo 56,9% de clientes ativos, essa base com relação aos trimestres anteriores, vem crescente também numa escadinha muito interessante, tá? A gente pode perceber que a parte de pessoa jurídica também do Banco Inter vem crescendo, claro que numa fatia bem menor, mas mostra também um crescimento exponencial, 21% se for analisar ano a ano, né? E 6% de todos os seus clientes são pessoas jurídicas, um ponto que eles têm isenção de algumas taxas, né? Muitos dos bancos cobram Pix, tá? E algumas outras transferências. E ele, com essa isenção, tende a reter mais esse tipo de cliente. Se eu tivesse uma empresa e precisasse fazer Pix, talvez o Banco Inter seria o meu banco ali favorito para fazer essa questão, mas não é sugestão de investimento, tá, pessoal? Aqui é só uma análise e uma opinião pessoal que eu vou dando. Um ponto muito importante que a gente sempre olha nas análises dos bancos é o que? Sua carteira de crédito. É o dinheiro que está ali dentro com que ele vai rentabilizando via empréstimos, financiamentos ou via mercado de capitais, onde ele também investe esse dinheiro ali em outros ativos, tá? A gente pode perceber que desses 41 bilhões de reais da sua carteira de crédito, dos seus empréstimos e financiamentos, onde ele cresceu mais em comparação anual, foi aqui essa parte da home equity, tá? E depois o financiamento imobiliário. O home equity é aquele financiamento que o banco faz e utiliza a residência das pessoas como garantia. Como se eu precisasse pegar um financiamento aqui de 100 mil reais e desse o meu apartamento como garantia. Isso se chama home equity, onde ele cresceu de forma trimestral 10,4% e 51,7% de forma anual. Financiamento imobiliário também cresceu 23% com base anual e 9,2% com base trimestral. É um valor bastante robusto, né? FGTS também veio entregando ali boa rentabilidade, 50% a mais, e um pouco que decresceu na sua margem aqui foi as empresas, né? A carteira de crédito para empresas, ela diminuiu 4,4% no trimestre, né? Comparando esse TRI, ou seja, o quarto TRI de 24 por terceiro TRI de 24, mas de forma anual ele cresceu também um pouquinho, 2,9%, né? O que mais ali desempenhou negativamente no Banco Inter foi o crédito rural, tá? A carteira de crédito rural diminuiu para 341 milhões frente a 517 milhões do trimestre passado, né? O crescimento de forma anual ali menos 54% e menos 34%, talvez seja por menos adquirência mesmo pelo esse crédito ou por uma análise mais robusta que o banco vem fazendo, querendo não tomar muita inadimplência, ficou com medo da crise do agro, ficou com medo das crises climáticas, da quebra de safra, e com isso ele ofereceu menos crédito ao crédito rural. Talvez pode ser que seja isso, mas eu não sei te dizer aqui. Se você sabe, deixa no comentário para mim que eu vou ficar feliz. Um ponto interessante que eles trazem para a gente dar uma analisada é nas suas frentes, onde o banco cresceu mais do que a média do mercado global, né? Então, ele, teoricamente, segundo aqui as análises, ele cresceu mais do que a média dos bancos na sua linha de FGTS, na linha de home equity, na linha de cartão de crédito também, que é bem interessante, na parte imobiliária, ficando atrás do crédito pessoal, pequenas e médias empresas e do crédito rural. O que isso pode me sinalizar, talvez aqui vendo a análise dos outros bancos, é que ele está segurando essa inadimplência, ele está segurando uma possível maior provisão pelo crédito com que ele oferece, pegando menos risco na sua carteira, né? Menos risco vindo do rural e das pequenas e médias empresas e do próprio pessoal, e se tentando ficar mais naquelas linhas de créditos que são mais robustas, né? Tipo crédito imobiliário, cartões de crédito também, né? A parte ali do home equity que eu disse que cresceu bastante, e o próprio FGTS em si, que visa ali o crédito consignado também, tá? Com isso, o que ele conseguiu fazer com relação a essa inadimplência é que na inadimplência de 15 a 90 dias baixou robustamente ali, né? Analisando ano a ano, tá? Saindo de 4% para 3,4%. E acima de 90 dias também baixando para 4,2%. Então,
Muito interessante essa análise de crédito do banco, para quê? Para diminuir a inadimplência. Se ele diminui o risco da carteira, ele pode provisionar menos dinheiro e aumentar sua lucratividade com o restante do dinheiro não provisionado, rendendo ali, ou seja, nas próprios investimentos do banco, ou seja, fazendo mais financiamentos novos, né? O interessante aqui é que a gente vê um crescimento consistente nas suas receitas, né? A gente tem que dar sua receita bruta total do quarto TRI de 2024, 2,9 bi ou 10,3 bi de base anual, e o que deu uma grande parte ali dessa fatia da receita, a gente pode perceber que foi a receita líquida dos seus serviços gerais, daqueles que eu comentei para vocês sobre a parte de investimento, sobre os aplicativos, sobre os shoppings, e a parte de receita líquida de juros, que é sobre o que realmente o core business do banco, vem ali somando 68%. Então, observa que ele vem crescendo essa fatia, tanto a fatia da receita líquida de juros, né? Ou seja, ganhando dinheiro, fazendo financiamentos e empréstimos, mas também outros serviços gerais que dá esse que a mais de lucratividade. Então, a gente vê que é realmente um crescimento muito interessante, um crescimento que segue ali exponencial, dando no quarto trimestre de 2024 um ROI de 13,2%, maior do que até alguns bancões que nós vimos por aqui, que não são somente digitais. Aqui, o Banco Inter, ele, por ser 100% digital, consegue enxugar mais os seus custos, consegue enxugar mais ali esses serviços, essas despesas com serviços e ter mais lucratividade. Aqui um ponto específico, basicamente, que é as suas despesas sobre a receita líquida, ela aumentou também um pouco nesse quarto TRI de 2024, frente ao quê? Frente a mais marketing, a gastos com tecnologia da informação e automatização de serviços, mas a gente vê que é o suficiente para suprir o crescimento das suas receitas. Então, quanto mais cresce ou quanto mais você força esse crescimento, você tem que gastar mais com marketing, com tecnologia da informação, com inteligência artificial, com outros tipos de serviços que vão agregar a receita da empresa. Então, é um crescimento das suas despesas basicamente esperado. Tanto é que o índice de eficiência, quando a gente faz a medição aqui do quarto TRI de 2022 para o quarto TRI de 2024, no intervalo de 2 anos, ele saiu de 73,4%, um banco quase que ineficiente no termos de lucros, saindo para 50% de eficiência. Então, mostra sim um crescimento bem interessante. E o banco, ele tem um guidance bem interessante, que é o que ele chama de 60-30-30. O que é? Ter até 2027 60 milhões na sua base de clientes, 30% de índice de eficiência, né? Hoje ele está entregando ali 50%, está mais ou menos já em par, e ter um ROI de 30%, bastante coisa, bem robusto. Hoje está com 13,2%, tá? Chegou a distribuir dividendos aqui no ano passado, né, de 6/5 de 2024, 15 centavos, e ele sendo negociado a R$ 30,70. Tá com o PL um pouquinho esticado, por quê? Porque o mercado gosta muito do Banco Inter. Por quê? Por toda essa entrega que eu falei para você no banco, seja de crescimento de receita, de lucros, de diversificação de produtos, de rendimentos, de diminuição de despesa, diminuição de inadimplência, e tudo isso, o mercado fica de olho no banco e prefere investir nele do que em outros que tiveram, por exemplo, mais dificuldade nesse mesmo período analisado, né? 1,57 preço sobre seu valor patrimonial, tá? E se a gente olha, então, um concorrente para ali, quem investiu em Banco Inter ou quem investiu no Nubank, quem saiu na frente? Quando a gente olha só essas análises, foi muito promissor o Banco Inter, mas no mesmo período, nesses 2 anos e meio, quem investiu no Nubank teve uma rentabilidade muito superior do que o Banco Inter, mesmo ele não entregando dividendos. Então a gente consegue uma rentabilidade no Nubank, no roxo 34, na BDR, de 341,28% frente a apenas 46,02% de rentabilidade no Banco Inter. Claro que existem alguns pontos específicos de negócio de comparação entre esses dois bancos. Assim que sair o resultado do banco do Nubank, a gente vai trazer aqui para o canal e vamos conseguir fazer uma análise tri a tri
mais fidedigna, digamos assim, tá? Então, mesmo sem pagar os dividendos, no preço de cotação, o Nubank teve uma rentabilidade muito mais robusta, frente também aos seus negócios, onde que o banco ele consegue ter também um market share muito maior a princípio do que o próprio Banco Inter em si, mas o Banco Inter não deixa de ter apresentado ali valores expressivos nos seus resultados. E falando então de dividendos, o que nós temos aqui para o Banco Inter finalizando os resultados de 2024, mas pagando agora, em fevereiro, tá? Nós temos o quê? 8 centavos de dólar por ação, com base nos resultados de 2024, tá? Tem direito a quem tiver as ações até o dia 17 de fevereiro para receber dia 26 de fevereiro, tá, pessoal? Esse anúncio é feito em dólar porque o banco ele é negociado lá na Nasdaq. Então ele vai faturar esse valor em dólar. Quando você tiver a BDR aqui, será convertida, serão retirados ali os impostos e você vai receber ali os seus dividendos, tá bom, pessoal? Então espero que você tenha entendido sobre o Banco Inter, sobre esse resultado projetivo, por que esse banco vem crescendo e qual que é o seu diferencial. Lembra lá, diversificação das suas receitas, crescimento robusto com uma certa segurança, segurando, né, ali a inadimplência, tá, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa like pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todo dia, cada dia um tema diferente. Agora estamos massivamente trabalhando as análises dos resultados do último trimestre de 2024 para fechar o ano beleza nas empresas que você tem listadas aí na sua carteira de investimento. Não esqueça de deixar para mim o seu comentário sobre o que você acha do Banco Inter, ou você prefere o Nubank. Deixa para mim no comentário que eu vou ficar feliz em te responder, e também você pode deixar aqui a sua sugestão, tá, pessoal? Hoje mais um dia você conseguiu assistir o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.